Estamos mais uma vez aqui na nossa live das quartas. Hoje eu estou muito feliz porque já estamos aqui expressando o tema da live de hoje, que são as emoções. Principalmente porque eu vou estar recebendo aqui uma convidada muito importante, maravilhosa, que vocês vão gostar muito. Então vamos esperar aqui um pouquinho, todos vão entrando, já vão enviando aí o aviãozinho, tá? Para a gente poder... Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Para vocês que estão entrando já saberem o que nós vamos falar hoje, tá certo? Então já tô aqui, coloquei aí o tema. Então nós vamos falar hoje na nossa live das quartas. A live das quartas, ela faz parte da comunidade terapêutica e cristã. E essa comunidade nada mais é um espaço dedicado a você, mulher, que busca uma vida com muito mais significado, uma vida com propósito, onde nós vamos estar abordando dentro de uma sala virtual informações, temas dentro desse contexto das emoções, dentro desse contexto dos sentimentos, com base nas neurociências afetiva e comportamental, tudo com cuidado, um acolhimento, esperando com que você seja muito bem acolhida. Essa é a intenção que nós temos e fazer com que você se sinta realmente muito acolhida dentro da nossa comunidade. A nossa comunidade, ela é especial para as mulheres, é um espaço realmente que você se sente acolhida. E você que é homem, que está assistindo a nossa comunidade, como eu sempre falo, seja muito bem-vindo, porque vocês também fazem parte do nosso universo. Porque se vocês souberem como o nosso universo é tão envolvente e importante para que você possa crescer junto com a gente, vocês vão estar também nos ajudando. Então, você aí já manda o teu aviãozinho para alguém, já para tuas amigas e seja muito bem-vinda. A nossa convidada já está chegando. Se você quiser saber mais informações sobre a comunidade terapêutica e cristã, entre em contato comigo pelo DM, que eu mando para ti, pelo direct, logo depois da live, ou então entra na minha bio. Mas por enquanto fica aí para a gente poder bater esse papo, conversar um pouquinho mais sobre o tema que nós vamos falar. E eu estou muito feliz, estou muito alegre e ansiosa. E é tão interessante porque eu já estou aqui dentro do clima do nosso tema de hoje, que é sobre as emoções. E as emoções, elas falam muito como nós estamos no momento. E não existe emoção boa nem emoção ruim, existe apenas emoção. E essa minha ansiedade, a minha convidada já chegou, boa noite, Júlia, eu já vou te chamar. E essa ansiedade que eu estou agora é justamente por essa expectativa de estar recebendo vocês aqui na nossa sala virtual, na nossa live, onde nós vamos estar aqui justamente conversando com vocês. Eu quero que vocês participem, manda aqui as tuas perguntas, a gente responde. Se não der para responder ao vivo, a gente responde durante a semana. E é isso, seja muito bem-vinda, vamos lá, já vou chamar aqui, convidar. Obrigada, Leda, seja bem-vinda. Eu vou estar aqui aos poucos, tá? Observando quem vai estar entrando e falando com vocês, respondendo as suas perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer muito bem isso durante ao vivo, assim, a nossa conversa, porque eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas você deixe sim a sua pergunta. Vamos lá aqui, vou tentar aqui chamando, vamos ver aqui, ver se ela entra, para a gente já começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Quem já está entrando, me fala de onde você está falando, me diz aqui nos comentários, tá bom?
Olá, cadê a Júlia? Acho que não deu certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais uma vezinha. Júlia, é só você aceitar. Só você aceitar. Aceitar. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu mandei de novo, Júlia. Vamos ver se dá certo agora. É importante que a gente saiba que nesses momentos não pode aderir. Tá falando aqui que você não pode aderir. Vamos lá. José Bonifácio aqui de São Paulo tá assistindo aqui. Tá muito, seja muito bem-vindo. Não deu, né? Vamos chamar mais uma vez. É isso mesmo. Essa é a intenção, de deixar bem esse momento bem descontraído e a gente sentir essa emoção na pele, porque já diz, né? A nossa emoção é a flor da pele. Agora sim! Que Deixa eu arrumar maravilha! aqui. É dessa Ai, forma. deixa eu até apagar que eu estava escrevendo. Eu vou sair e entrar novamente. Tudo bom, Pronto! Márcia? Seja muito bem-vinda. Você está falando direto, a gente está aqui direto de Portugal e falando direto agora com Santa Catarina, não é verdade? Direto, aham. Sim, uma ponte aí. Portugal, Santa Catarina. Isso. E é tão bom, como eu estava falando agora, Júlia. Eu vou já deixar você se apresentar, mas deixar esse Sim. momento de sempre as lives do Instagram, ele deixa a gente assim meio apreensiva, né? E a gente fica com essa ansiedade, essa emoção de estar falando com as pessoas e estar recebendo assim na nossa sala virtual, porque para mim, como professora também, eu recebo como se eu recebesse na minha sala de aula, como a gente faz tudo hoje online, então a minha sala virtual, eu estou abrindo assim para todas as pessoas e a gente vai sempre estar trazendo todas as quartas-feiras um tema e nós já falamos sobre a identidade, né? A identidade de como pessoa, já falamos sobre relacionamento e hoje nossa convidada vai falar sobre emoções, essas emoções à flor da pele que a gente fica. Júlia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua receptividade, por você ter aceito o meu convite e apresente-se, quem é Júlia, o que que você faz e falar um pouquinho sobre essas emoções, porque eu vou já fazer a primeira pergunta, mas eu quero primeiro que você se apresente. Claro, claro, Márcia, muito obrigada. Antes de eu me apresentar, eu preciso dar um oi para quem está chegando aqui, que eu já vi que a Leda está aqui, que é a nossa colega da formação em saúde Isso, emocional, está na tua turma. O isso. Johnny já chegou, o Johnny foi da primeira turma. Que Então, o bom! pessoal é muito engajado nesse tema das emoções, né? Assim como outras pessoas que estão aqui ou que vão assistir depois, que têm esse interesse. Então, para quem vai ver depois, que vai curtir também, e muitas vezes até assistir outras, mais vezes, né? Para pegar bem o assunto, eu vou me apresentar, eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, e eu gosto de apresentar um pouquinho diferente assim, né, Márcia? Que eu penso, se eu falar só, o que eu sou, o que que eu faço, parece que não tem uma pessoa por trás do currículo. Isso. E E eu por estou trás do meu fazendo isso, currículo, sabe, Júlia? por... Eu estou fazendo isso porque é importante que as pessoas entendam que quando a gente se apresenta, é nós, né? Eu, Márcia, é, você, Júlia. E é bom as pessoas conhecerem esse nosso lado como pessoa, porque somos pessoas, somos claro, humanos. claro, por trás do teu currículo todo, de tudo que você oferece, por trás do que eu posso colocar como um currículo, né? Aquela pilha de diplomas que a gente tem, que foi buscando, tem uma história por trás, tem um motivo
do porquê eu faço o que eu faço e porque eu fui buscar aprender a fazer algumas coisas, né? Então, eu posso dizer assim que hoje eu tenho 45 anos, mas desde que eu me conheço por gente, eu me lembro de ser muito pequena, menos do que 6, 7 anos, e eu já era muito curiosa. Principalmente, aqui eu tenho liberdade de falar, porque você trabalha até com essa parte da teologia também. Principalmente minha curiosidade era como explicar Deus. Eu preciso ter uma explicação. Então eu tinha essa sede, essa curiosidade no meu coração, né, de criança. Só que ela não passou, não era só de criança. E aí, Márcia, é a história que vem, porque eu fui buscando ao longo do tempo, desde adolescente, as leituras, cursos, vivências, e formações muito na parte da espiritualidade. E a gente sabe que na nossa idade, naquela época lá atrás, quando a gente tinha 14, 15, 20 anos, Nossa geração. a nossa geração era muito separado, né? A espiritualidade e a ciência. Hoje, nós estamos muito bem aqui, podendo falar sobre essa maravilha que é a ciência e a espiritualidade juntas, porque elas são realmente contrafaces, né? Ou dimensões de uma mesma coisa. E aí eu fui buscando, exato, e eu fui buscando, né? Então, assim, nessa parte da espiritualidade, mas eu também fui fazer a faculdade de farmácia, bioquímica. Eu adorava sempre ler as bulas de remédio, os nomes complicados, isso também era fascinante para mim. E aí eu fui para a farmácia bioquímica. Só que aconteceu algo muito interessante nisso tudo. Quando eu fui trabalhar num laboratório de análises clínicas, depois eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação, né? Uma farmácia onde a gente faz as medicações, não sei como chama aí em Portugal, mas aqui é farmácia de manipulação. Então, meu primeiro emprego foi nessa farmácia, e aí eu me vi dentro de um laboratório e eu tinha lá 7, 8 técnicas para coordenar, e eu ficava fechada 8 horas por dia dentro daquele laboratório. Então, eu só saía para almoçar e voltava, e depois saía de novo, porque a gente tem que se paramentar, ou seja, você tem toda uma técnica de segurança e higiene que você precisa fazer a paramentação, ou seja, você não vai ficar saindo o tempo todo. Na hora que você coloca luva, máscara, óculos e todo o equipamento de proteção individual, você tem que ficar ali. Sim. Bom, e aquilo começou a me dar um negócio sufocante, porque eu não estava conseguindo ajudar. Uma coisa dentro de mim me pedia, assim, que eu tinha que estar fazendo mais. E aí você estava muito presa, né? Estava muito presa. E aí foi que eu comecei a conciliar. Aí olha o que eu fiz. Eu deixei de trabalhar no laboratório e fui para as visitas médicas. Então eu fazia visita médica, eu estava na rua, eu estava conversando com um médico pela própria farmácia, mas eu já estava paralelamente atendendo pessoas, porque eu já tinha uma formação junto, né, que eu fiquei muito tempo também estudando vários cursos, como eu falei, na área da espiritualidade, do desenvolvimento humano, programação neurolinguística, N coisas. Então eu já fui fazendo isso tudo e já estava ajudando as pessoas. Então, a minha formação é bioquímica por conta desse amor também de buscar uma resposta para a espiritualidade. Aí eu sou pós-graduada em neurociência, que eu fiz mais recentemente, essa pós-graduação. Depois que a minha filha nasceu, eu fiz a pós-graduação em fitoterapia, porque os atendimentos com as pessoas, eu sentia uma conexão e eu intuía muito questões de plantas, de orientação, às vezes algum chá ou alguma coisa, e eu não tinha conhecimento. Então eu tinha muito cuidado de não fazer orientação, mas eu quis estudar para poder orientar, né? E aí eu dei aula de fitoterapia também. Então eu fui caminhando assim nessa área. E há 20 anos eu atendo pessoas com saúde emocional, com orientação emocional, e tenho a formação em saúde emocional hoje, com a ênfase em energia e mente. E escrevi um livro. Né?
o Inteligência Espiritual como Caminho no ano passado. Então, a coisa foi caminhando assim. E assim sou eu, né? Esse complexo de coisas que se tornaram esse servir. É interessante porque a gente muitas vezes, isso está muito ligado ao nosso propósito, a gente muitas vezes o tempo vai passando, a gente vai buscando uma atividade, um lado profissional, mais voltado por aquele caminho que a gente mais se identifica, ou por no seu caso, não uma curiosidade, mas algo que já estava dentro de você, de buscar, de descobrir. E aí, as oportunidades, quando a gente está no caminho, as oportunidades elas vão aparecendo. Isso é tão interessante porque tá tudo ligado no tema de hoje. Porque essas oportunidades nos deixam apreensivas, com medo. Muitas vezes, eu acredito que muitas pessoas que possam estar nos assistindo agora, nos escutando, possa se ter sentido em algum momento isso, esse medo de fazer algo novo, de saber se está ou não no caminho certo. E isso, de uma certa forma, faz com que a gente até se bloqueie, se paralise e não avance. E aí a gente acaba não aproveitando aquilo que a gente mais se identifica, a gente mais gosta. Aí vem outros sentimentos, a frustração, a culpa, a tristeza, a raiva. Olha só como as nossas emoções fazem parte do nosso comportamento, não é verdade? Em Verdade. tudo que nos envolve, em todas as nossas situações. E é bem isso que a Júlia falou. Hoje a Júlia é minha formadora, faço parte da formação que a Júlia ministra, que é dentro da saúde emocional, que nós abordamos tanto a parte das emoções, da química das emoções, que eu quero que você aborde tudo isso hoje, tanto quanto a parte da energia, como nós vibramos energia. Isso é tão fantástico e fascinante, porque o nosso cérebro, ele emite sinais energéticos, ele emite energia. E essa energia, através dos neurônios espelhos, ali atinge a outra pessoa e nós somos afetados. Literalmente é essa palavra, nós afetamos outras pessoas e somos afetados em relação a tanto a empatia, a receptividade, quanto a tristeza, as coisas ruins mesmo, né? Pessoas que só murmuram ou falam coisas que não agregam valores na nossa vida. E, Júlia, em cima disso tudo, eu já quero logo que você comece logo falando justamente sobre isso. Antônio Damasio, um neurocientista português, super contemporâneo, super atual, ele nos apresenta as emoções como sendo respostas químicas do nosso corpo. E que essas respostas, essas emoções, de alguma forma, elas são responsáveis por regular o nosso corpo. E quando eu entendi que as emoções não existem emoções ruins, não existem emoções positivas nem negativas, né? Nem boas nem ruins, ou seja, são emoções. É como eu falei, a ansiedade que eu tô aqui de estar falando ao vivo e tudo, é uma ansiedade satisfatória, porque tá me deixando em alerta, né? Meu cérebro tá me deixando em alerta, com cuidado com o carregador para não descarregar o celular, com cuidado de quem está chegando na nossa sala virtual. Então, assim, não está me paralisando, mas o meu corpo está me informando que algo está diferente, fora do meu normal, do meu estado. Então, Júlia, como acontece, ou como você pode nos explicar essa questão das emoções, dessa química do nosso corpo? Certo. Antes de eu explicar isso, eu vou pegar o gancho de uma coisa que você falou um pouco antes, sobre a coragem, para poder explicar essas emoções.
uma das grandes, o grande problema ou dificuldade que eu vejo nos meus clientes nesses anos todos é eles saberem o que fazer, como solucionar o seu problema. E você falou, quando nós estamos no caminho, a grande necessidade das pessoas é conseguir ver o caminho, ver a resposta, ver o caminho a seguir, ver o que eles têm que fazer. Todo mundo pergunta como é que eu faço para sair disso, para solucionar tal e tal situação X na vida que está acontecendo. A pessoa quer ver o caminho para ela poder seguir esse caminho de realização que pede essa coragem para se realizar. Aí, agora eu vou responder sobre as emoções. Por que que isso está ligado? Para a gente poder ver o caminho, para a gente ver resposta, para a gente enxergar para onde eu vou, como é que eu soluciono a minha dor, eu preciso entender as emoções no meu corpo. Porque a vida se comunica e nós nos comunicamos com a vida por meio das emoções. O que que são as emoções? São respostas químicas e neurais, químicas, no corpo e no cérebro, em resposta a um evento. Qualquer evento. A luz, o som que eu estou te ouvindo, você está falando, está gerando uma resposta. A luz do ambiente, essa ansiedade e muita coisa que também não passa para essa região consciente, vamos dizer assim. Tem muita informação que a gente não percebe, porque o nosso cérebro filtra o que precisa vir de informação para nós. Quando a gente consegue perceber que as emoções são as respostas químicas, bioquímicas, por isso que é biocorpo, né? São respostas químicas, bioquímicas no nosso corpo, nós conseguimos entender que não existe uma receita pronta, que nós somos fórmulas únicas, como você bem colocou. Veja, não existe uma emoção que vai gerar a ansiedade. Uma bioquímica, vamos colocar o cortisol, que vai gerar a ansiedade, a serotonina, que vai gerar o prazer, a ocitocina, que vai gerar a conexão, a dopamina, que vai gerar... Hoje, muita gente fala isso e muitas pessoas têm o domínio desses termos, desses nomes de algumas bioquímicas que existem sim, mas que não depende só dela para X resultado, porque a serotonina tem N outros resultados no nosso corpo, a dopamina também, e o cortisol também, e eles não são vilões e nem mocinhos. Essas emoções, essas substâncias, elas circulam e vão modulando como nós nos sentimos. Então, o sentimento, sim, é algo que eu julgo a partir da interpretação de como eu estou, né, sentindo X, Y, Z fórmula química que está acontecendo no meu corpo. E eu gosto de trazer para as pessoas imaginarem, assim, um caldeirão, sabe? Naqueles desenhos animados que tem, às vezes, um mago, uma bruxa fazendo uma poção, daí uma pitadinha de sobrancelha de mosquito, um grãozinho de não sei o quê, e daqui a pouco aquilo, puf, né? É assim pra gente. Tanta coisa tá acontecendo, Márcia, tanta coisa ao mesmo tempo no nosso corpo, o tempo todo, que nós vamos mudar, nós não vamos conseguir ficar sempre em felicidade, em equilíbrio, agora tá tudo bem. Não, porque por mais que eu consiga, vamos dizer, coordenar tudo na minha vida, para que eu esteja bem em todas as áreas da minha vida. E aí eu escuto uma música de meditação, e eu tô perfeita e penso, nossa, agora o resto da minha vida vai ser assim. Não vai, porque daqui a pouco vem uma mensagem no WhatsApp, daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco as coisas ao redor se movimentam e nos atingem. E nós vamos fazer o que? Respostas químicas a eventos que nos acontecem, que é a emoção. Resposta a evento. Então tem evento acontecendo o tempo inteiro. Sempre.
E o que, que a gente precisa? A autonomia para entender, não os nomes. Porque saber os nomes, o que, que adianta saber que o cortisol pode, talvez, gerar ansiedade? O que adianta você, eu, qualquer pessoa saber o nome serotonina? Não importa o nome, importa como eu estou me sentindo. Porque tem muito mais coisa, tem muito mais bioquímica, tem hormônio, tem neurotransmissor, tem peptídeo, tem um monte de coisa acontecendo, sendo produzido, sendo liberado, sendo recaptado. E será que eu vou produzir mais? Vou produzir menos? Vai recaptar? Não vai? Vou eliminar? Não vou? A gente não tem controle sobre algo que está acontecendo, mas nós temos autonomia de perceber esse nosso estado emocional que vai flutuando, de ter esse conhecimento e de poder, sim, entender o que será que me causou isso e também, assim, aí eu vou para a primeira questão que você colocou, o caminho. Assim eu posso entender o caminho. Por quê? Tudo bem se eu continuar falando aqui engatar mais uma questão? Super à vontade, o espaço aqui é seu. Porque aqui, Márcia, me vem muito de falar isso porque você trabalha muito com essa questão da espiritualidade e que para mim isso é fantástico. Quando a gente conversa com Deus, a gente recebe resposta. Como? Pelas emoções. A doutora Candace Pert, ela fala isso, e até tem em algum momento do curso, se eu não falei, eu vou falar da formação que você está fazendo. A doutora Candace Pert, uma farmacologista que já é falecida, mas muito conhecida, estudos maravilhosos, ela diz assim, as emoções são a forma científica de sentir Deus. Por quê? Porque em contato com Deus, vamos dizer, em contato com uma consciência elevada, com uma sabedoria superior, com um campo de energia mais alto, consciente, verdadeiro, com a verdade, como eu coloco na formação, em contato com a verdade, a gente gera resposta emocional. E a gente vai gerar nessa resposta emocional sensações que vão trazer bem-estar. Inclusive, o nosso cérebro vai interpretar muitas respostas. Então, é assim que a gente faz conversa. Por isso a emoção é tão importante, porque é a ponte entre o espiritual e o físico, entre a nossa conversa com a vida, seja aqui, nessa conversa que a gente está aqui junto, com um celular, com luz, com som, com as pessoas aqui, ou essa conversa mais sutil que a gente faz numa oração, né? Num pedido espiritual. A emoção está ali. Então, é isso. Acho que... É tão interessante isso que você está falando, porque eu sempre falei, né, para quem está perto de mim e para as pessoas que eu tenho uma oportunidade, que Deus fala comigo através das minhas emoções. Então, Deus, ele sabe, ele consegue. Então, quando eu converso com ele fala comigo através das minhas emoções. Eu consigo sentir ele. E é tão real essa consciência que a gente realmente, o nosso corpo reage a essas emoções. E quando a gente fala dessa questão da espiritualidade, porque nós somos biopsicossociais, então, e somos espirituais também. E essa relação com as outras pessoas, o nosso social, no nosso trabalho, dentro de casa com a nossa família, tudo isso, na minha visão, porque eu trabalho essa questão espiritual muito em alta, dentro dos princípios e da fé que eu professo, essa é a base
porque essa base, ela que vai te direcionar dentro dos princípios para o caminho, para a verdade, Exato. para a vida. Então, isso faz todo isso interliga tudo e você consegue internalizar e colocar para fora através das emoções, que é o que faz com que a gente, nosso corpo responda, né? Tudo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos realmente sendo afetadas e o que a gente Uhum. pode afetar. E é lindo isso, Márcia, porque as mulheres, você trabalha com as mulheres, né? As mulheres que seguem, que estão com você cultivando essa, esse trabalho espiritual e das emoções que você faz também, podem entender agora uma coisa bem interessante. Quando a gente entra em oração, quando a gente entra nessa meditação, né? Até amanhã eu vou falar sobre meditação de Isso. várias formas que nós temos. Mas, voltando aqui, quando a gente entra em oração ou num estado de conversa com Deus, ou seja em grupo ou sozinhos, o que acontece? A gente começa a modular o nosso cérebro, as células, os neurônios, que a maioria das pessoas sabe, já está muito comum de saber isso, eles conversam por sinais eletromagnéticos, né? Elétricos, manda sinal e manda o neurotransmissor, ou seja, a química, né? A bioquímica é passada, mas também não é só a química, e sim esse sinal eletromagnético. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa oração, seja num grupo ou sozinha, a gente começa a modular para que esses neurônios comecem a vibrar em ondas, frequências de ondas. A gente tem ondas cerebrais, né? Essas ondas, essas frequências, como se fossem pulsos, assim, atuando, fazendo esse funcionamento acontecer. Quando a gente está aqui, como agora, as ondas beta, são ondas assim de uma determinada frequência, de 12 a 30 Hz, e aquilo ali está funcionando no nosso cérebro. Quando a gente está meditando, a gente entra, né, na oração em outra frequência de onda. A gente pode ir para alfa, pode ir para gama, que são mais altas. Então, alfa e teta são mais baixas e gama são mais altas. E aí, o que eu quero dizer com isso, explicar para as tuas alunas ou né, clientes, Na enfim, que nossa estão as sala. mulheres do teu Isso. grupo, a tua comunidade também, né? A gente começa a modular essas ondas numa frequência de conversa com essa consciência que a gente chama Deus, né? Então, para muitas pessoas, para você, para o teu grupo, faz sentido a gente falar a palavra Deus. Para mim, faz também, porém, no meu trabalho, eu coloco Deus e coloco o sinônimo, a energia do Espírito, né? Como esse Espírito Santo, esse sopro, a fonte, enfim. Então, o que acontece? A gente começa a modular esse nosso cérebro, a energia do nosso cérebro, para essa elevada. E essa consciência elevada manda, a gente recebe, vamos dizer, a gente entra em ressonância elevada. E é isso que vai começar a desencadear essa cadeia emocional, que faz com que você interprete as emoções, que são química, e entenda recados. Entenda, desbloqueie memórias que estão lá escondidas no subconsciente, e daqui a pouco quebra-cabeça junta as pecinhas e você vê. Entende algo do passado, perdoa alguém, chora, vê um caminho, tem um insight. Então eu digo assim, as ondas gama, por exemplo, que são as que eu gosto de trabalhar, que eu até coloquei no livro, que eu até mostrei antes, o Inteligência Espiritual como Caminho, a inteligência espiritual, ela é esses insights, essas respostas, essa eureka. E o que acontece quando a gente está nessas ondas gama? Então, é a conversa com Deus. É quando Deus descarrega assim, aquela resposta. É porque o nosso cérebro ele tem as informações e elas fazem sentido. Fazem sentido com o quê? Com uma outra vibração que agora não é só o nosso cérebro,
com a vibração da nossa alma, do nosso coração. Então é como se assim, a vibração do nosso coração, da nossa alma, nossa identidade, nossa essência, nosso servir, aquilo que a gente tem de mais poderoso da nossa essência, ela ressoa junto com essas ondas aqui, que é essa conversa. E essa energia toda gera emoções que vão desencadear no cérebro mesmo um processo de entendimento, de interpretação, de juntar pecinhas de quebra-cabeça e das coisas fazerem um sentido para a alma. E aí a gente está no caminho. Veja, eu tenho certeza, Márcia, que antes de você ter essa comunidade, antes de você trabalhar com as mulheres, você sentiu isso. Aí você sentiu, vou fazer a comunidade. E aí você fez. Mas antes aconteceu essa união da alma, da essência com algo maior. E isso gerou química, emoção, e você entendeu. E aí você colocou para ação. É assim que a gente faz. Né? Tem uma pergunta aqui. Tem. Antes da gente perguntar aqui, dentro da sua linha de raciocínio, que eu já vi aqui a pergunta da Johnny, né? A gente vai já te responder. O Johnny. É o Johnny. A gente vai já te responder. Tá. Mas dentro dessa linha de raciocínio, dessa interligação da nossa alma e dessa ligação direta com a consciência, quando as mulheres, principalmente quando elas estão não conseguindo essa conexão, tanto na oração, e essa ligação com as suas emoções, que há literalmente uma ruptura, é um desequilíbrio emocional. Quando há esse desequilíbrio emocional, essa mulher, como é isso que eu não estou conseguindo passar para ti, mas quando há esse desligamento, a gente pode dizer que essa mulher realmente está nesse desequilíbrio emocional. Podemos dizer que esse desequilíbrio emocional é justamente essa ligação que ela não está conseguindo fazer na consciência dela, diretamente com a alma. Existe um corte ali. Depende. Em alguns momentos a tua fala falhou, então eu vou pegar o que eu entendi do que você perguntou e vou dizer assim, o desequilíbrio emocional, né, foi o que eu entendi. A tua pergunta seria, o que é o desequilíbrio emocional? Isso. Podemos dizer que é uma desconexão com Deus? Essa é a pergunta. Pronto. É isso? Porque muitas pessoas, as mulheres principalmente, quando elas estão nessa dificuldade emocional, nesse bloqueio, é muito comum o senso comum as pessoas falarem e ela internalizar essa questão de ser falta de Deus. Entendeu? Sim. E aí, entendi. Essa conexão, aí é onde entra essa questão dessa ligação de poder você orar e receber os insights espirituais e saber que aqueles insights espirituais estão interligados na tua alma, aquilo que você está buscando receber. Esse desequilíbrio, essa falta de equilíbrio emocional, existe esse corte, esse desligamento? Pode ser, mas não podemos dizer que o desequilíbrio emocional, tudo que a pessoa está passando hoje, ela chega porque é a falta de Deus. Não dá para falar isso. Não dá para falar. Exatamente. Porque isso é importante, como eu falei, isso é importante a gente falar, porque é muito comum, do senso comum, dizer que todo desequilíbrio é porque depressão, a pessoa não entendeu. é porque falta de... Não, não é. Entendeu? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas coisas coisam juntas, vamos dizer assim. Isso. Brincando, mas é assim. Mas é assim, porque nada é separado, então não dá para eu falar, é uma coisa, é outra coisa. É uma coisa, a outra. Uma coisa é a conversa que a gente tem, ok? Posso ter ou não ter essa conversa, posso ter mais facilidade ou não, posso desenvolver isso. Outra coisa
coisa é o meu estado emocional, de saúde emocional e mental, que muitas vezes, veja, é desencadeado por N situações, que pode ser desde traumas da infância, que vão criando um caminho neuronal que a gente usa, e eu sempre falo água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Ou seja, a gente usa sempre esse mesmo caminho de dor, de sofrimento, de restrição, de crença. A gente está acostumado. A gente vai gerar resultados físicos por conta de traumas vividos, de experiências vividas, positivas ou negativas. A gente pode ter a configuração, por exemplo, uma pessoa que tem um TDAH, que tem altas habilidades, superdotação, que tem autismo, que tem uma pessoa que tenha qualquer condição neurológica, colocar assim, também já tem um cérebro diferente, um funcionamento diferente, e não quer dizer que é falta de Deus. Então existe muita coisa física, e isso eu sempre coloco, principalmente, Márcia, fazer um parênteses aqui, é a questão do câncer. Como eu vejo muita gente sofrendo demais porque o câncer que a pessoa não perdoa, é porque ela está desconectada de Deus, ou porque ela é rancorosa, ou porque ela né, não perdoa, está magoada, enfim. E a pessoa já tem essa doença, que é difícil, que é um desafio para ela, e ela ainda tem a culpa, o fardo e o estigma social de ter que carregar que ela não dá conta, ela não sabe resolver seus problemas, ela não perdoou, ela é magoada. Poxa, pode ser? Pode. Não quer dizer que o câncer tenha sido desencadeado por uma emoção. Pode, porque as emoções, elas vão desencadear doenças, sim, questões físicas, mas como? É o que nós estamos falando, é química. É o que nós estamos falando, é química. Mas tudo está relacionado com o nosso meio, com tudo. Contexto. Então, como que você vai ter certeza de que essa doença veio porque ela está repetindo emoção, vamos dizer, de mágoa, de raiva, e aí, né, gerou isso. Mas pode ser a questão ambiental, pode ser da poluição, pode ser genético, pode ser alimentação, pode ser porque pode ser... Tem N fatores. Então, da mesma forma, quando alguém vem com uma situação e uma pessoa coloca, é falta de Deus, poxa, será que não vai gerar mais culpa? Mas então como é que eu converso? Como é que eu faço? Como é que eu trago Deus? E às vezes gera até raiva. E essa raiva faz a gente não querer saber da espiritualidade, não querer saber de Deus, mas a espiritualidade é algo que existe, que está aí, que não tem como separar. Porque não há uma barreira que nos separe, se a gente pensar, Márcia, eu estou aqui no ambiente, tem 4 paredes, você também, aí tem o restante, né, da tua casa ou do teu apartamento, para mim também, e aí depois tem a nossa cidade, mas depois a gente começa a pensar, peraí, entre Portugal e Brasil a gente pega um avião e esse céu, o que nos separa dos outros planetas? O que nos separa da galáxia? O que nos separa de outras galáxias? Nada nos separa. A gente tem a ilusão da parede, da porta, e a gente começa a ver tudo sempre em caixinhas e pequeno e pequeno. Não está separada essa espiritualidade. Agora, se eu vejo ou não vejo, como eu converso com isso, e aí que é muito importante o que você ensina, o que eu ensino, o que a gente traz e outras pessoas estão trazendo hoje, nesse tempo da Terra, que eu sinto que é um tempo de muita evolução, de muita necessidade da gente entender os processos, entender que não há só a matéria, e a matéria não é só a realidade. A matéria é uma manifestação da energia que é necessária para o nosso corpo físico, e nós sofremos, sim, uma pedra no rim é matéria, a gente vai sofrer isso. Mas a gente também tem todas as outras camadas e dimensões cada vez mais sutis e por onde a gente consegue conversar com todo esse contexto que não há fim, porque é infinito. Esse universo é infinito. E essa energia divina que deu vida a tudo isso existe, é luz, é a fonte.
é o que, de onde tudo se manifesta, como que a gente não vai estar em convívio com isso? Então, será que eu tenho olhos de ver? Eu tenho olhos para ver todo isso que se manifesta a partir da fonte, então eu consigo ver a fonte. E aí eu consigo perceber que eu posso mudar essas minhas emoções, essas minhas reações físicas por conta desse contato. E aí a palavra, a tua palavra numa roda de mulheres, a palavra da oração, um salmo, uma música, gera gatilhos emocionais que vão gerando bem-estar pra gente, e a gente vai entendendo isso, sabe? E vai se conhecendo, e a gente sempre levantar essa bandeira do autoconhecimento, para poder acolher essa mulher, e essa mulher entender que ela pode ser acolhida, ela pode ser tratada desde o íntimo dela até o externo, que são os comportamentos. Sim, sim. Então, aqui a pergunta do Johnny, né? Tá, As nossas traduções das emoções vinda de Deus é uma tradução natural, automática, sem esforço? Olha, Johnny, você é um aluno maravilhoso. O Johnny me acompanha há muitos anos. Ele é muito legal, inteligentíssimo e sempre faz perguntas bem curiosas, Johnny. Parabéns pela tua pergunta. E aí eu vou me pegar numa palavra que você colocou aqui, Johnny: tradução. Então eu vou responder pelo fim. Veja lá. Você diz assim: é natural, automática, sem esforço? Sim. A resposta é sim. Mas a tradução vai depender de como você tem um conteúdo mental, como você enxerga o mundo, a vida, os inputs, vamos dizer, os dados que tem dentro, no teu histórico, nesse cérebro, que é a nossa máquina, para que você possa fazer essa tradução, esse entendimento, a interpretação. Então, a gente sempre vai ter emoções nessa conversa espiritual, vamos dizer assim. Mas a gente precisa ter conhecimento para ver e entender, para perceber. A gente não vai nem traduzir, sabe? Nem vai enxergar, nem vai passar. Porque, veja, vamos raciocinar, Johnny, a tua pergunta foi bem legal. E o que eu falei agora há pouco, a gente está aqui, cada um está na sua casa, mas não, se a gente tirar essas barreiras dos tijolos, nesse céu para fora, não existe mais nada. Existe só o universo inteiro, que é tudo uma manifestação da fonte. Essa fonte é sempre presente, ela sempre existiu e sempre existirá, né? Isso tudo existe para mim, existe para Márcia, existe para o Johnny, existe para um criminoso, existe para uma pessoa altamente espiritualizada, para um sacerdote, existe para todos a mesma configuração. Então, a gente está nisso. Depende da minha capacidade de percepção. E essa capacidade de percepção eu entender. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter consciência de como que funciona meu cérebro, de que as emoções vão traduzir algumas respostas, para eu ficar mais atento. Eu preciso ter conhecimento, botar para dentro esses dados na minha cabeça, para que o meu cérebro possa responder. Né? Como é que eu sei que isso aqui é verde? Porque a gente é um senso comum, isso, né? O senso comum diz que isso a gente chama de verde, né? Em outras línguas vai ter outro nome, mas a gente diz que isso aqui é verde. Então, mas para eu poder entender, eu aprendi isso, eu pus para dentro esse conhecimento, para que eu possa juntar as pecinhas e visualizar o verde, sentir. Então é por aí, Johnny. Sempre vai ter, é natural, é automática, é sem esforço? Mas a gente precisa ter conhecimento para observar e para perceber o que está vindo e poder fazer essas traduções
no nosso cérebro. E aí, já não é mais tão sem esforço, porque o caminho de vinda é sem esforço, mas o receber e receber requer um esforço, requer parar, perceber, requer colocar conteúdo para dentro, para poder entender, porque quanto mais eu vou ampliando a minha mentalidade, mais eu enxergo o mundo de uma forma mais ampla, mais coisas eu percebo e vejo, né? Então, vamos dizer assim, ó, de Deus para a gente não tem esforço nenhum, da gente para Deus tem esforço. De perceber isso tem esforço, tem dedicação. É interessante que você falou dessa questão da interpretação, dessa tradução, né, que o Johnny colocou, mas que é uma interpretação que cada um de nós temos. Por isso que Claro. quando eu trabalho com as mulheres, cada mulher é diferente. Temos o nosso gênero, né, a nossa feminilidade, o nosso padrão através da nossa essência, mas é importante saber que somos pessoas diferentes. E aqui eu não estou falando só das mulheres, a gente está falando com os homens também. Somos pessoas diferentes e essas pessoas têm interpretações diferentes devido às suas tradições, devido à sua cultura, devido à sua religião. Ou seja, é como você falou, esse universo, quando a gente começa a olhar, que é muito mais amplo do que simplesmente pegar um avião e ir para Fortaleza, ir para Santa Catarina, ir para o Brasil, né, sair daqui para o Brasil, vai muito mais além do que a gente possa imaginar. E essa percepção toda a gente consegue entender no nosso real, né, no nosso dia a dia, quando a gente entende o outro, quando a gente vê o outro sendo diferente. Eu aprendi uma questão, uma coisa muito interessante, que assim, todos nós somos únicos. E nem tudo é óbvio. Nem tudo é óbvio. Mas pode ser óbvio para mim, mas pode não ser óbvio. Aliás, pode não ser óbvio para você. Ou seja, aquilo que eu ensino, aquilo que você ensina, por sermos pessoas diferentes, nós nos completamos. E ao mesmo tempo que nós nos completamos, nós aprendemos juntas. E muitas coisas que você fala que eu estudo, não é óbvio para mim. É um insight. E ao mesmo tempo, quando eu passo, que é óbvio para mim, mas para outra pessoa, ou seja, é a gente conseguir ter essa percepção do outro, a gente consegue, aí é onde a gente consegue saber lidar com as diferenças. Que é outra coisa que eu aprendi muito, é saber lidar com as diferenças. Isso é muito importante porque a nossa vida gera em torno de diferenças. Sim. E aí, Júlia, eu quero que você me ajude numa questão. Já que todas as nossas emoções geram em torno dessa bioquímica e essa conexão da nossa consciência ser expandida através da oração, em conversa com Deus, com um ser maior. Existe uma forma, hábitos que a gente possa praticar no dia a dia, que possa nos ajudar a ter essa bioquímica mais regulada? Sim. Eu só fui colocando aqui para carregar. O meu também, eu tô vendo aqui. Tô aqui só de olho. Enquanto você falava. E, Márcia, olha que coisa engraçada, né? Você fez a pergunta e eu fui carregar o celular e eu lembrei que uma vez eu fiz um post falando assim: você não deixa o seu celular sem bateria, mas e você? Onde você carrega a sua energia? E tem tudo a ver com a tua pergunta, né? Como a gente pode desenvolver isso, praticar esse carregamento energético que é essa conversa com a espiritualidade, ou
essa percepção. E tem várias formas, né? Uma delas, bom, várias, eu vou falar amanhã, inclusive, na aula sobre meditação, que é a aula que eu faço todos os meses, gratuita, pelo YouTube, a aula da comunidade bioquímica das emoções. Então, amanhã, dia 20, eu vou falar várias possibilidades. É no YouTube? Qual o nome do canal? Diz pra gente, para quem não conhece. É o canal Bioquímica das Emoções, no YouTube, tá? Eu deixo ligado aqui o Insta também, mas eu fico na câmera do YouTube. E aí eu vou trabalhar várias formas da gente meditar, vamos dizer assim, da gente fazer conexões, porque tem muita gente que acha que precisa controlar a mente ou parar de pensar, enfim. E para poder responder a tua pergunta, eu não posso trazer só uma resposta. Porque nós somos fórmulas únicas, como já veio todo o raciocínio anterior. Se nós somos diferentes, se cada um é um, se cada um tem um contexto, uma bioquímica, tem seu contexto, sua forma de ver o mundo, porque foi configurado assim essas cadeias neurais desde o seu nascimento. Cada pessoa é um milagre, cada pessoa é uma coisa única, 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 não tem como. Então, como eu vou dizer que se você, sei lá, parar e respirar por 5 minutos, você vai conseguir se conectar? Talvez isso para você não funcione. Então, a resposta para as pessoas é que elas testem fora e percebam o que funciona emocionalmente. Veja só, vou contar uma coisa bem interessante. A gente sabe que o som muda muito nossas emoções, né? Então, assim, para mim, tem músicas que eu me irrito demais. Mas tem outras que ativam uma alegria, que ativam um bem-estar. Ouvir uma música que não precisa ser necessariamente religiosa ou meditativa ou um mantra. Pode ser até um rock que a pessoa goste, desde que aquilo gere para ela emoções boas e de conexão. Então, tem músicas que emocionam, músicas que falam de Deus, que emocionam porque realmente conectam, e outras não. Então, a resposta é assim: testa várias coisas, busque uma coisa. A gente tem que ser sempre buscador, se desenvolver, continuar buscando e buscando e aprendendo, né, Márcia? Antes de você me conhecer e entrar na turma da formação em saúde emocional, você já buscou muita coisa. A formação em saúde emocional que você faz é mais uma, mas você não vai parar por aí e você vai continuar fazendo. Da mesma forma que eu também fico me cultivando e buscando, e é livro, e é curso, e é pós, e é não sei o quê. E a gente não para. A gente não consegue parar. Essa é a receita, vamos dizer, que não é uma receita que não é uma receita, é o caminho. É assim, o conselho para as mulheres, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, busque um livro, busque a oração, testa orar sentado, orar deitado, orar de joelho, testa orar na igreja, testa orar em grupo, testa ler um salmo, testa falar algo, testa fazer com as suas próprias palavras, testa fazer em voz alta, fazer em voz baixa, de olhos fechados, de olhos abertos. Veja o que dá resultado para você, né? Tem um caso, uma história assim, que um senhor, ele sempre ia na igreja e ele conversava com Maria, né? Aquela imagem de Maria. Ele chegava, ele conversava, ele estava sempre feliz, até que um dia alguém disse que não podia ser assim. Não pode falar de qualquer jeito. Tem que rezar tal e tal, né? Uma reza, um protocolo ali. E é assim que se faz. Ele começou a fazer. E ele começou a ficar triste. E ele começou a não ficar mais sorrindo, não ser mais alegre, não ser mais feliz. Porque o que trazia felicidade era ele conversar com ela, e ele escutava e ele recebia. Então, às vezes, usar nossas palavras vai funcionar. Às vezes, uma oração pronta, como a gente faz, de repente, um Pai
né? Para comparar a receptividade. Então, não existe uma resposta de como, existe continuar buscando e testar muito e ter trabalhar a autonomia de perceber além do óbvio, de perceber essa conversa emocional, porque daí você sabe o que te faz bem e o que não te faz, né? Acho que é isso. Isso, você disse tudo, porque a gente já está indo aqui para o encerramento, mas o que você falou é justamente é o que vai fazer, é o reflexo do nosso comportamento. É. Aquilo que eu vou estar fazendo, que eu vou estar testando, eu vou estar sabendo se eu vou estar melhorando ou se eu vou estar piorando. Se as minhas emoções vão traduzir, né, vão estar transformando em comportamentos que vão me deixar com mais raiva, ou afinal, o que está acontecendo com esse ato, com essa atividade que você está fazendo? Muitos dizem que, e comprovado, que caminhar, você caminha, você pode caminhar, ou você pode ir para academia e tudo. Mas, no meu caso particularmente, eu gosto muito de ler. Então, eu prefiro ler, eu prefiro estudar, eu prefiro fazer outras coisas, como, por exemplo, na academia. Mas é uma percepção minha, é a minha experiência, é como eu me sinto bem. E isso você consegue, o que você falou é até interessante, porque faz com que a gente se autoconheça, a gente vai se conhecer. E isso é a chave que faz você virar, assim, é o momento que você faz virar a chave, quando você se conhece. Aí você não vai se cobrar tanto, não vai se culpar pelo que você fez ou deixou de fazer, mas você vai viver o seu momento. E é isso que é o mais importante na nossa vida. E quando a gente fala de emoções, é você saber viver as emoções. Dentro da minha aula, eu sempre falo, quando a gente toca em alguns momentos sobre o tema sofrimento, por exemplo, sobre alguma situação que a pessoa está passando, independente da conversa ou da aula que eu estou dando, quando cita esse assunto, eu sempre falo o seguinte: é importante nós sabermos viver aquele momento mesmo dentro das nossas dificuldades. É importante a gente saber viver essa dificuldade, porque é na dificuldade que você vai descobrir as estratégias para poder você sair dessa dificuldade, você vai conseguir essa conexão de conversar com Deus, você vai conseguir desenvolver essa percepção emotiva das tuas emoções, dos teus sentimentos, com mais rapidez, com mais feeling. Você vai identificar o que você está pensando. É tão interessante porque você consegue entender até o porquê que você está pensando aquilo quando você se autoconhece. Você tem esse autoconhecimento. E é isso que a gente tenta colocar na nossa comunidade, na comunidade terapêutica. Que nessa comunidade, Júlia, eu vou estar trazendo justamente esses momentos de sala virtual, desses momentos mais reservados para grupos, como um grupo terapêutico mesmo. É um grupo terapêutico, onde dentro dos princípios, embasados nos princípios cristãos, a gente vai seguindo essa jornada da restauração da alma da mulher, porque tem muita mulher sofrida, muita mulher dolorida, que muitas vezes não sabe nem falar e nem sentir, nem saber identificar suas emoções. E a gente tem um passo a passo, a gente tem, dentro da psicoterapia das emoções, que eu trago, que é embasado nas neurociências, a terapia de aceitação e compromisso. Então, a gente faz todo um trabalho de acolhimento e descoberta dessa mulher para que ela possa ter uma vida que tenha sentido e esse propósito que ela busca, né? Que ela quer descobrir. Então, esse momento que você teve aqui com a gente
Foi muito gratificante. Eu só tenho mais o que agradecer mesmo a você e dizer que sábado que vem nós vamos ter aula, não é isso? Vamos ter Vamos para aula essa e aula, né, Márcia? exato. E eu quero que você fale um pouco da formação, você dê as informações. Vai ter uma nova turma, não é isso? Eu já tive logo a sorte de entrar logo nessa turma, mas já vai estar entrando uma nova turma. E, gente, se vocês não conhecem, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essa química, sobre essa energia, sobre o trabalho que a Júlia faz, busque a rede social dela, o Instagram dela, e procure saber realmente o que você pode desenvolver dentro dessa sua percepção das emoções. Júlia, fala um pouquinho da tua formação, dessa nova turma que vai estar chegando, que está chegando agora, e, enfim, fale um Sim, pouquinho do seu trabalho. sim, essa formação, nós vamos para a quinta turma já, né? E eu acho muito interessante, Márcia, que assim, eu sempre percebo, digo, recebo, ou intuo, ou converso com Deus ou com a vida, quando eu devo abrir as turmas, como que eu devo fazer. E eu confesso que nós estamos na quarta turma que você está, na formação em saúde emocional, ainda está acontecendo, né? Então eu sempre penso assim, primeiro eu vou encerrar, depois eu vou abrir outra no segundo semestre, mas não. Me veio muito forte de abrir uma turma agora, a quinta turma, no final de abril, dia 26 de abril desse ano, agora, de 2025, nós vamos começar a quinta turma e já tem inscritos. Então é um sinal, sempre que acontece isso, eu abro a turma e aí daí às vezes eu penso, não, mas não devia ter aberto. Aí vai lá e tem inscrição, eu digo, é Deus falando que é para fazer. Então eu estou a serviço. E aí eu só estou a serviço mesmo, porque a bioquímica das emoções, ela é um sistema autoral, registrado na Biblioteca Nacional, é um direito autoral meu, a marca é registrada também, mas que foi recebido, intuído. Eu estou a serviço da bioquímica das emoções, que é um compilado, é um sistema que explica essa conversa, energia, consciência, emoções e corpo. E como isso tudo funciona, para que as pessoas tenham esse conhecimento, a autonomia emocional de promover saúde emocional, porque com esse conhecimento você ter essa autonomia, a capacidade de perceber, além do óbvio, de fazer essa capacidade de perceber. Tudo isso é trabalhado na formação, e você bem como sabe, as aulas são práticas e elas são realmente uma formação, ou seja, você passa pela transformação, eu digo, não é uma formação, é uma transformação. Você passa pela transformação, depois que você emociona o conhecimento, não tem mais como tirar, vamos dizer. Na hora que um conhecimento vira bioquímica, na hora que um conhecimento é emocionado, ele gruda, ele passa a circular no teu corpo. Não tem mais como desver. Então, a jornada da formação não tem mais como tirar de quem participa, porque ela transforma mesmo. E, além disso, você tem as ferramentas, a parte teórica, de certa forma, racional, que nos ajuda numa linha lógica para esse entendimento, que é possível da gente auxiliar outras pessoas, de usar as práticas, até já te falei, usa no teu grupo. Tem, né? Então, assim, tem formas que cada um, né, Márcia, com esse conteúdo da formação em saúde emocional, você vai usar esse conteúdo, o conhecimento, colocando a tua identidade, mastigando e passando do teu jeito. Aí o Johnny vai usar de um outro jeito, a Leda vai usar de outro, estão aqui, e cada um usa esse instrumento que eu montei. Não eu, Júlia, mas eu a serviço de algo maior montei. Precisa de uma linha racional, de ciência, de espiritualidade, de energia, de entender as emoções, precisa disso, as pessoas precisam disso e precisam da prática. E eu
faço isso, né? Então, esse é o meu Isso é servir, bom. nessa formação em saúde emocional com ênfase em energia e mente, com as inscrições abertas em abril e com um lote especial agora para fevereiro. Quem Pronto. entrar, quem entrar em fevereiro já paga menos e tem garantia vitalícia também, ou seja, se a pessoa chegar lá em maio e estiver fazendo as aulas, né? Entrou agora em fevereiro ou março, está fazendo as aulas em maio, não gostou? O dinheiro inteiro eu devolvo e pronto, não tem problema nenhum. Então, Tudo eu faço resolvido. sempre assim, porque é uma egrégora, né, Márcia? Como as É. tuas mulheres, elas se sentem seguras no teu trabalho. Ali elas têm um lugar de acolhimento. Da mesma Uhum. forma, na formação em saúde emocional, a pessoa vai entrar, ela vai receber aquilo, vai ter aquele acolhimento ali, né? E aquele resultado. Se não é para ela, ela pode sair também sem problema nenhum. Não é o dinheiro, né? E, A e é muito bom. Gente, vale muito a pena, porque assim, a gente consegue se descobrir mais e a gente consegue. Eu sou uma pessoa, sou uma eterna aprendiz, então eu realmente gosto. Conheci a Júlia realmente numa palestra que a gente fez juntas, e ela era aluna e eu era aluna nessa palestra que a gente estava assistindo. E eu já me identifiquei de cara assim com ela. E passou um tempo, aí depois, quando veio o momento certo, eu disse, é agora que eu vou aqui. E foi assim, eu vou procurar a bioquímica das emoções, né? Eu procurei a bioquímica, encontrei, e aí daí eu já estou fazendo a formação. Mas é muito bom porque vai me ajudar, está me ajudando também na produção de material, na produção dentro da psicoterapia das emoções, que eu já trabalho para a comunidade, então eu vou estar levando bastante informação ali dentro da psicoterapia das emoções para que as mulheres sejam acolhidas e sejam transformadas dentro desse tema tão envolvente que são as emoções. Júlia, E nós somos eu buscadoras, né, Márcia? isso, Sempre em desenvolvimento, né? E é assim, exatamente. quem é para chegar para nós, quem precisa, quem vai se aproveitar, usufruir, né? Vamos dizer assim, do teu conhecimento vai para você. Quem é para vir para mim, vem para mim. Quando Isso, você entrou, exatamente. eu lembro, a turma já estava até fechada. Você entrou, acho que na segunda Foi, aula, uma coisa. foi. E A terceira aula, quando eu entrei. e eu falei, quem a Leda tá aí, ela sabe. Eu escrevi no grupo, eu disse, tem mais 3 vagas, que eu sinto que tem mais 3 pessoas para entrar. E Exatamente. você foi a terceira. 2 entraram, e aí eu pensei, mas será? Que coisa estranha que eu senti que eram 3, mas eram 2. Pois era a Márcia, a última entrou, Márcia. E foi no ao vivo que eu assisti, teu, né, no YouTube. Aí eu vou me inscrever, eu quero me inscrever, mas a gente já tem, Então, então pronto. e eu digo assim, para finalizar aqui, quem sentir no coração, né, que vá procurar tanto a mim quanto a você, né, Márcia, o teu trabalho maravilhoso com as mulheres, ou o meu, ou de outra pessoa, mas assim, sentiu conexão? Procure, né? Vai porque é o chamado. Como É, Deus mostra as coisas para nós? Não vai se materializar o é. Deus em pessoa, puxando a gente pela mão e dizendo faça isso. Diz como? Diz pelo coração. Bate o coração, bate aquela coisa é para lá que eu vou. Porque é o jeito do caminho se aparecer, se mostrar para nós, né? É isso aí. Exatamente. E a gente começou com o caminho e a gente está E terminando terminou no justamente caminho. falando do caminho. Para você ver como tudo. E não foi nada roteirizado, não foi nada. Ó, o Johnny falando, eu lembro. Pois é, Johnny. Eu já estava sendo comentada no grupo antes de entrar. Mas é assim que Deus faz, essa conexão. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter a Júlia justamente para poder passar para a minha audiência a importância da gente saber dessa bioquímica das emoções. E não adianta o conhecimento só, a gente tem que sentir. E é só sentindo que a gente consegue fazer essa transformação e ser processada, né? Processar essa transformação da forma certa e correta.
E para você que ficou até agora, só tenho a agradecer todas as pessoas que participaram aqui. Foram bastante gente que passou por aqui. E o Johnny, que deixou a pergunta. A Carol, que passou por aqui também. Então, tem muita gente aqui. Eu só tenho a agradecer a sua presença. E se você não está no grupo das lives das quartas, entra na minha bio, assim que terminar. Vamos fazer o seguinte, terminou a live, você espera um minutinho, que é o tempo que processa, aí você volta da live, curte a live de novo, comenta de novo, dá o teu feedback, faz alguma pergunta que não foi respondida agora, mas que você quer que a gente responda, a gente responde. Com certeza a Júlia vai responder, eu respondo também. E aí você vai lá na minha bio, tem lá o link da live, do grupo da live, onde nesse grupo eu passo as informações que a gente vai estar fazendo toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no Brasil. Eu estou aqui nos Açores, em Portugal, já são mais de 11 horas da noite, 11h16, eu estou nos Açores, e eu estou passando essas informações no grupo da live. Por quê? Porque em abril, né, no próximo mês, eu vou estar lançando em março para poder... falei abril, mas abril é a turma da Júlia. Em março vai ser justamente o lançamento da comunidade terapêutica e cristã, onde você vai ter a oportunidade, a gente vai abrir as inscrições. Vai ser um passaporte. Olha, eu já estou fazendo, faltam só 2 lives. Fiz 4 lives. Hoje é a terceira live. A gente tem mais uma convidada na próxima quarta-feira, que vai ter uns assuntos maravilhosos que vocês também vão gostar muito. E vai ser um passaporte. Na próxima quarta-feira eu já vou abrir as inscrições, para que você possa se inscrever e realmente adquirir o seu passaporte para entrar nessa viagem, dessa jornada do autoconhecimento e da restauração das emoções na vida da mulher, em busca de uma vida mais significativa e com propósito. Então, você que esteve aqui, você que é mulher, que busca esse desenvolvimento mesmo, esse desenvolvimento pessoal, entre em contato comigo, que eu mando mais informações pelo direct. E, por enquanto, você, se quiser, já entra logo no grupo, que lá vai ter todas as informações. Ainda tem mais. No grupo, eu passo sempre durante a semana conteúdo exclusivo que eu desenvolvo, que eu crio alguns PDFs, algumas informações que agregam também valor no desenvolvimento. Então, eu já vou fazer a produção, tudo que a gente conversou agora, eu vou compilar e a gente vai passar tudo que foi conversado hoje e eu já vou passar para o grupo amanhã, todas as informações em um PDF que você pode ter para você gratuitamente. É uma forma que a gente tem para poder compartilhar conhecimento e fazer com que a gente cresça junto, que é isso que é importante, né? E quem está no grupo também tem a possibilidade, tem a oportunidade de receber, a Dalet não está aqui, mas você vai poder receber o livro Bom Dia Jesus Cristo, que é um livro digital de orações, onde você tem a oportunidade de estar recebendo esse livro com 365 orações, e essas orações todos os dias. Quem me acompanha, que já conhece, você que está aqui que não conhece, eu tenho um Instagram, @Estudos da Palavra de Deus, onde todos os dias tem lá, pela manhã, às 8 horas da manhã, no Brasil, eu lanço a oração que eu gravo, e a oração do dia, né? A oração do Bom Dia Jesus Cristo, tá lá para você orar, você acompanhar também, você curtir e começar o seu dia agradecendo a Deus e fazendo justamente isso, essa conexão direto através
da sua palavra falada ou da sua palavra escutada, porque através do escutar também a gente fortalece a nossa fé. Então você também é meu convidado lá no Estudos da Palavra de Deus no Bom Dia Jesus Cristo, tá bom? Então entra lá no grupo. Júlia, tem mais alguma coisa que você queira falar? As suas considerações finais? Eu acho que a gente já falou tanto. Eu só quero dizer que, né, pedir ou reforçar que as pessoas busquem, sigam seu coração, sigam essas emoções que vêm como respostas, muitas vezes, para um pedido, para uma oração que a gente fez, e nem lembra mais, nem percebeu, mas de repente um caminho aparece uma oportunidade de estudo, como no teu grupo, como na minha formação, né? Veja, hoje não tem mais barreira, é tudo online, minha formação é online, teu grupo é online, então assim, as pessoas podem estar juntas, e sempre onde tem mais de um, a gente tem força, né? Então que a gente esteja juntos. E por fim, elogiar o teu cabelo, que eu achei maravilhoso. Eu passei um ano de transição. Não é fácil, não é fácil. É lindo. Não é fácil. Eu agradeço, mas é justamente. Vou deixar o elogio em público. Não vou mandar uma mensagem depois e dizer, Márcia, tá lindo. É em público, para todo mundo ver que tá lindo mesmo e que é maravilhoso. Eu também deixo, os meus não aparecem muito aqui, mas como eu gosto dessa liberdade e dessa cor, desse prateado, desse grisalho, é maravilhoso. Então, parabéns. Eu ainda tô na transição, ó. Logo, daqui um mês, vocês vão me ver com o cabelo bem curtinho de novo, porque eu tô na transição, mas isso aqui também é para mostrar que nós, mulheres, independente da idade, nós podemos ser quem nós queremos ser, sem fugir dos nossos princípios, mas e sem deixar nossa feminilidade de lado. Então, hoje eu estou assim. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, graças a Deus, porque foi uma transição difícil. Você ter ficar com 2 cores, 3 cores. Mas é isso. A gente tem que valorizar a nossa identidade. E a nossa identidade, ela só pode ser valorizada quando a gente resgata ela. E esse resgate é justamente resgatando de volta a essência que está lá perdida dentro de você. Então é isso. Essa é a minha essência. E obrigada, Júlia. Obrigada. Você também. Muito obrigada. Para vocês que ficaram, não esquece. Terminou um minutinho. Volta no ao vivo aqui, volta na live e curte e faz um comentário. Fala o que você quiser. O coração está aberto a você. Fiquem com Deus. Obrigada e até a próxima live das quartas, na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, direto do Brasil, tá bom? Tchau, tchau. Até quem ficou aqui. Tchau. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau, pessoal.